Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados com o livre-arbítrio, caíram do estado que foram criados, por terem pecado contra Deus. Qual é o estado do homem hoje em relação ao livre-arbítrio? No vídeo passado, nós vimos que o homem tinha um ótimo relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo. Entretanto, por que hoje não é assim? Simples. Como nós vimos na pergunta passada, Deus fez uma aliança com o homem. E nessa aliança, Deus prometeu: se você me obedecer, não comendo o fruto da árvore do bem e do mal, você viverá. Caso você coma, você morrerá. E nós sabemos que o homem exerceu o seu livre-arbítrio naquele momento. O que significa livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você agir contra a sua própria natureza. Por exemplo, Adão foi criado bom, mas ele poderia fazer o mal. Isso significa livre-arbítrio. É você agir contra a sua natureza. Isso significa livre-arbítrio. Para exemplificar, Deus tem livre-arbítrio? Muitos aí provavelmente responderiam que sim. Entretanto, Deus não tem. Por quê? Porque Deus não pode mentir. Deus não pode ser injusto. Deus não pode agir contra a sua própria natureza. Ele não pode ser pecador, ele não pode gostar do pecado. Então Deus não tem livre-arbítrio porque ele não pode agir contra a sua própria natureza. Isso significa livre-arbítrio. Então Adão, naquele momento, ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia agir contra a sua natureza. E ele o fez. E por isso o mundo é o que é hoje. Né? Ou melhor, tornou-se assim. O mundo foi criado bom. O mundo foi criado bom pelo Senhor. Mas a queda manchou o cosmos. Tá? Mas vamos lá. Mas e o homem agora? O homem tem livre-arbítrio? O que aconteceu com o homem? Então vamos lá, para responder essa pergunta, eu vou dividir em duas partes. Primeiro, o homem não regenerado, e depois o homem regenerado. Vamos lá. O homem regenerado tem livre-arbítrio? Não. Vamos lá. O homem regenerado, após a queda, o homem não regenerado, ele perdeu a capacidade espiritual de responder ao Senhor. O homem por si só, o homem natural, ele não deseja as coisas do Senhor. Ele não pode compreender as coisas do Senhor. E para fundamentar o que eu estou dizendo, peço que você abra em Romanos capítulo 3, verso 10. E diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito, : não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, isso é, mente. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Pergunta, para você buscar alguma coisa, o que é que pressupõe? Vontade. Eu busco porque eu tenho vontade. Se ninguém busca Deus, é porque não tem vontade. Logo, a nossa vontade foi totalmente corrompida. Nós, então, alguém poderia questionar, não, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho a minha roupa, eu escolho o que vou falar, eu escolho todas essas coisas. Isso não é livre-arbítrio, isso é livre agência. Livre agência é você agir em conformidade com a sua natureza. Ou seja, eu sou mau, e as minhas ações são más. Agora, o que é livre-arbítrio? É agir contra, tá? Então fica bem claro. Livre-agência é o que você faz segundo a sua natureza. Livre-arbítrio é o que você faz contra a sua natureza. Nesse sentido, hoje, ninguém tem livre-arbítrio, tá? A Bíblia diz que quando nós caímos em Adão, nós herdamos dele a corrupção. A tal ponto que nós não conseguimos ir a Deus por vontade própria. Então, Samuel, por que algumas pessoas vão a Deus e buscam a Deus e o amam? Simples. Agora vai chegar no meu segundo ponto, que nós estamos falando do homem regenerado. O homem regenerado, ele é diferente do homem não regenerado. Porque o homem regenerado, ele foi vivificado pelo Senhor. O que significa? Que para hoje ele buscar o Senhor, tem vontade no Senhor, deleite nele, deleite na sua palavra, isso significa que o Espírito Santo de Deus, ele vivificou aquela pessoa, de tal forma que hoje ela tem uma natureza diferente daquele ímpio, do não regenerado. Então, se hoje você responde, se você ama o Senhor, é porque você foi regenerado. A sua natureza pode isso. Você pode agora agir segundo a sua natureza. Antigamente você era mau,
e respondia de forma negativa. Hoje você tem vida, você responde de forma positiva. Hoje você crê, hoje você se arrepende, hoje você deseja estar no culto. Então tudo isso procede da sua nova natureza. Na sua natureza você tem deleite em Deus. E para fundamentar o que eu estou dizendo, peço que você abra em Gálatas capítulo 5. Porque em Gálatas capítulo 5, ele vai dar uma ideia que algumas pessoas às vezes não prestam atenção, mas é muito bom notar. Vamos lá. Capítulo 5, 16 a 18. Diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Paulo vai responder. Porque a carne milita contra o Espírito. O que é militar? É batalhar, combater. Então a carne luta contra o Espírito. E o Espírito aqui é Espírito Santo. A carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E Paulo vai explicar. Por que o Espírito e a carne eles lutam um contra o outro? Resposta: porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora, uma pergunta que eu faço para você. Se uma pessoa não tem Espírito Santo, a carne luta contra o quê? Nada. Então, se não tem com quem ela lutar, a pessoa só vai fazer o desejo da carne. Esse é o pressuposto de Paulo aqui. Você age segundo a sua natureza. Se hoje você não age pela carne, é porque o Espírito Santo te possibilita e te capacita a lutar contra a carne. Entendeu? Então, como funciona o livre-arbítrio agora? Hoje não temos livre-arbítrio. O que nós temos são livres agências. Livre agência é agir segundo a sua natureza. Hoje o homem não regenerado, ele não pode buscar o Senhor. Entretanto, quando o Espírito Santo aplica vida nessa pessoa, o que acontece? Ela consegue responder com fé e arrependimento. Então, irmãos, isso é um consolo e uma alegria muito grande para nós, porque nós estávamos perdidos. O nosso relacionamento estava horrível, péssimo. Podemos dizer que nem tínhamos relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com o próximo era péssimo. E com a criação era de idolatria. Porque o que nós mais fazemos é idolatrar a criação. Vai falar que você não idolatra o seu celular. Vai falar que você não idolatra a sua comida. Para onde você corre quando você está triste? Normalmente é o seu ídolo. É a criação. Então, olha que maravilha. Em Cristo, quando o Espírito Santo nos dá vida, essas coisas começam a voltar ao caminho verdadeiro, ao caminho original, que é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos e a criação como ela é. Eu amo a criação do jeito que ela é, não do jeito que ela não é. Ela não é Deus. Ela é aquilo que Deus fez. E eu tenho que agir de acordo com o que ela é. Então, que Deus abençoe. Dê um joinha, dê um like, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe.